Bom dia, multiplicador! Só que esse bom dia não é com café, é um bom dia com risoto, feito temperando com amor. Gente, quem grava aqui comigo sabe que eu gravo às terças-feiras à tarde. Eu tô aqui sentindo cheirinho. E eu tô com um convidado muito especial, que já esteve aqui e que eu tive a oportunidade de ouvir fora daqui também, em palestras e também visitando a minha empresa, que é o Márcio Reck, que veio trazer um perfil que eu fico muito curiosa. Você sabe qual que é o seu perfil de trabalho? Eu não sei direito o meu, mas eu quero entender, que diz que tem aí, que tu consegue descobrir qual que é o seu perfil de trabalho. Márcio, eu quero que você se apresente para os multiplicadores, para aqueles que ainda não te conhecem. Enquanto isso, eu vou me deliciando com o meu risoto, servindo aqui um suco de uva. Eu queria trazer vinho, gente, mas como a gente vai gravar muitos programas, não ia ser fácil chegar até o final do dia, que no caso aqui é de manhã, é pela manhã. Mas para você que assiste pelo YouTube, peço para você dar o seu joinha, esteja aqui com a gente também, né? Falando aqui sobre qual que é o seu perfil de trabalho. Então, sem mais delongas, olha que palavra bonita, nem usa essa palavra delongas. Márcio, se apresenta para os multiplicadores. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Miri. Me chamo Márcio Reck, sou especialista em desenvolvimento humano e organizacional, trabalho com gestão, trabalho com o mundo do trabalho, com comunicação, com relacionamentos profissionais, entendendo e ajudando a clarear os posicionamentos, a forma de se abordar hoje e de se trabalhar dentro das organizações. E é sobre isso, então, Miri, que a gente vai conversar hoje. Então, temos os nossos estilos de trabalho, então. E o que é esses estilos de trabalho, Miri? Como é que a gente se relaciona? Como é que isso acontece? Então eu vou trazer uma abordagem que ela vem da análise transacional, que é uma teoria que eu utilizo nos meus atendimentos, que ela traz para nós 5 estilos de trabalho, que nós, sem nos darmos conta, praticamos este modo de agir, de pensar, de sentir com os nossos colegas, com o nosso chefe, com o superior, e a gente muitas vezes não se dá conta desse estilo. Então, vou começar com o primeiro, Miri. Um estilo de trabalho é o ser agradável. É aquela pessoa que tem muitas vezes dificuldade de dizer não, de se posicionar, que busca agradar o outro. O outro é uma prioridade. Um segundo estilo de trabalho é o seja perfeito. Todas as coisas que eu fizer, eu quero fazer perfeitamente, nos mínimos detalhes. Já tem um outro estilo de trabalho que é o ser forte. Esse profissional, ele pode vir toda a demanda para ele, que ele dá conta, porque afinal de contas, eu sou forte. Tem um outro estilo que é o esforçado, aquele profissional que se esforça para atingir, mas que muitas vezes não age naturalmente dentro da empresa, dentro do trabalho. E aquele seja apressado, que tem uma relação dificultosa com o tempo. Então o tempo está todo momento escorregando pela sua mão e ele tem uma dificuldade de lidar com o tempo. Conhecer esses estilos, Miri, traz para nós possibilidade de a gente se dar conta em que momentos eu tô não sintonizado, não em presença. Então são estilos de trabalho que nós temos e muitas vezes não nos damos conta. Então, vamos fazer um brinde à informação aqui no Multiplicação. Ao conhecimento. Ao conhecimento. E aí, eu queria te fazer uma pergunta clássica. Existe um jeito errado de ser? Não, esses modos, esses estilos de trabalho, como eles surgem, né, pra gente entender? Nós aprendemos a nos comportar, a nos relacionarmos a partir desse estilo. A nossa cultura, a nossa sociedade traz para nós que um bom profissional é aquele que agrada, é aquele que é forte, é aquele que é apressado, que faz tudo muito rápido, que tem um reconhecimento, é aquele que é perfeito, que é impecável. Então são estilos que nós aprendemos
pela sociedade, que nós aprendemos muitas vezes enxergando outras pessoas agindo dessa maneira, e a gente age assim dentro das empresas, e aí muitas vezes tem como consequência, pense assim, quem é um estilo muito perfeito, né? A pessoa que busca a perfeição, ela pode ter dificuldade nas suas entregas de relatórios, de documentos, em fazer projetos, porque ela quer o quê? Entregar da melhor forma. Ela quer entregar perfeitamente aquilo. Muitas vezes sem um parâmetro, sem uma direção de até onde está ok aquilo. E aí ela busca essa perfeição no fazer. Então, quando a gente conhece os nossos perfis, a gente pode, daqui um pouco, colocar algum limite numa relação, a gente pode dizer que até aqui é o suficiente, a gente tem condições de pedir ajuda, de trabalhar uma relação diferente com o tempo. Então eu falo que são compulsores, né? Que é como se fosse algo que já vem de um padrão que a gente já tem de sociedade e de cultura e traz esses estilos para o trabalho. Então é algo assim transformador quando a gente se dá conta do nosso estilo, que a gente conhece e consegue regular essa sintonia, que muitas vezes isso fica num volume muito alto e aí a gente não se dá conta que está naquele estilo de trabalho exagerado. Estilo de trabalho exagerado, você trouxe isso também, mas a questão dos perfis também, eu queria ver contigo. Às vezes o gestor olhar que aquela pessoa tem uma tendência a ter um perfil mais perfeccionista, por exemplo, que para algumas posições eu tenho medo de estar sendo preconceituosa, não seria bem essa palavra, mas né, um preconceito mesmo, que aquela pessoa não serviria para tal atividade, porque ela é extremamente detalhista e para aquela atividade é necessário. Para algumas atividades é necessário, né? E para outras atividades é necessário que seja mais fluido do que no detalhe. Então eu sempre gosto de pensar que perfeccionismo, que a perfeição é uma coisa, que a excelência no fazer é outra. Então existem diferenças, né, na forma. Então eu posso ser excelente naquilo que eu estou fazendo e também como ser humano entender que fazer aquele artigo, que fazer aquele documento, que daqui um pouco fazer algo de uma perfeição nunca vai chegar nesse ponto, mas eu posso fazer muito bem feito. Eu posso fazer com excelência, com técnica, com confiança. Eu falo que o médico, muitas vezes, ele não opera o próprio filho, né? Mas ele precisa ser perfeito na hora que ele está fazendo a cirurgia, porque ele não pode errar, né? Então, a gente está falando de uma vida. Então, muitas vezes a gente adota essa postura de não se permitir errar. Muitas vezes a gente adota uma postura crítica conosco mesmo. E aí não nos permitindo olhar para nós e para o nosso modo de agir de uma maneira entendendo que muitas vezes é ok a gente pedir ajuda. Que é ok a gente ter uma relação diferente com o tempo. Que é ok a gente ser forte e também entender que o outro pode nos ajudar. Então dá pra gente pensar e agir diferente, sem buscar agradar todos, né, sem ser aquele estilo sempre 100% perfeito, ou, né, que é ok a gente se esforçar, mas também fazer aquilo que tá dentro das nossas possibilidades. E isso que tu trouxe são comportamentos compulsivos, São né? comportamentos compulsivos e que a gente não se dá conta que tá fazendo isso. E aí, essa questão de ser agradável, né? Quem quer, a gente, todo momento a gente quer agradar, como ninguém sai de casa não querendo acertar. Como faz para lidar com toda essa questão? Pô, será que o meu jeito tá agradando, não tá? Então eu gosto de pensar assim que quem tem esse perfil ser agradável, ele tá buscando o que muitas vezes, né? Agradar o outro, ter o outro como prioridade, tem dificuldade de dizer não, muitas vezes não quer se posicionar. Então, quando a pessoa ela entende seus valores, o seu posicionamento, quem ela é, ela consegue dizer que até aqui é o suficiente.
Já, muitas vezes, quando a gente tem um perfil mais seja perfeito, muitas vezes a gente pode entender que é ok eu me organizar para fazer aquilo. E que aí, com aquela organização, eu consigo agir. Já, por exemplo, quem tem o perfil muitas vezes ser forte, que é aquela pessoa forte dentro das organizações, que ele também é responsável por fazer as coisas e ter a responsabilidade, e não aquela força rígida, aquela força bruta, né? Muitas vezes. O ser apressado, a gente pode pensar que é ter um estilo de trabalho um pouco mais dinâmico, um pouco mais leve, ter uma relação diferente com o tempo. E aí também a gente poder entender mais desses perfis faz com que a gente tome decisões e tenha estilos de trabalho mais equilibrados, Miri. Então é sobre equilíbrio também. É como se ficasse mais consciente de si mesmo. Exatamente. Eu Sai falo do piloto que automático. Falando em piloto automático, eu já comi todo o meu risoto aqui. Eu falo que nós precisamos, enquanto profissionais, nos darmos permissões. Permissões. Permissões de ter um tempo. Então, de ter um tempo para um descanso. Ter uma permissão, eu posso me permitir pedir ajuda. Eu posso me permitir cometer alguns erros, porque afinal de contas, não somos uma máquina, somos humanos. A gente pode também muitas vezes fazer uma coisa de cada vez, né? Para aí a gente pode também entender muito o que é o meu comportamento, o que é do outro, para não confundir um pouco isso. Então, toda vez que a gente tem essas permissões diante desses estilos de trabalho, a gente fica mais coerente, a gente fica mais presente. Então, vou contar de mim. Eu, no passado, meu estilo era muito ser agradável. Então, as pessoas, o meu chefe no passado, os meus colegas de trabalho, meus líderes, as pessoas pediam algo para mim e eu sempre, amém. Eu sempre sim. Eu muitas vezes tinha vontade de dizer que eu não conseguia fazer aquilo ou que eu não, mas eu não falava o não. Porque já o meu estilo era de agradar. A pessoa vinha, trazia uma demanda para mim e eu dizia sim, vou fazer. Porque eu buscava o que com isso? O reconhecimento da outra pessoa. Então, eu já entendi também que eu tenho muitas vezes um estilo daqui um pouco perfeito. Eu vou fazer um vídeo lá, eu fico gravando o vídeo 2, 3 vezes, porque, aqui eu não gostei da voz, aqui a camisa ficou isso. Então eu já me dou conta que eu tenho, não, mas peraí, é melhor feito do que perfeito. Então eu já sei que eu tenho que cuidar para não ser tão rígido comigo mesmo, buscando a perfeição naquilo que eu faço. Então quando a gente se dá conta disso, eu me dou permissão para mim cometer alguns erros no vídeo. Que eu não preciso estar falando sempre com a entonação exata, né? Então a gente pode se permitir errar, se permitir dizer não, se permitir ter uma relação diferente com o tempo. E de novo, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entende sobre esses estilos de trabalho na prática, mais condições de a gente ter um mundo do trabalho mais leve, fluido. E aí tu trouxe para nós agora a questão do fluido, né? A gente consegue, por exemplo, conviver com pessoas de perfis diferentes. Como fazer isso fluir? Exatamente. Quando eu conheço o meu estilo, eu também tenho possibilidade, entendendo os estilos de trabalho, qual é o perfil da outra pessoa. Através do quê? Dos seus comportamentos. Então você pode perceber que pode ter aquele colega que antes de mandar o relatório, o e-mail, ele fica checando tudo. Você já pode perceber que tem aquele colega muitas vezes que não pede ajuda, que o cara recebe toda a demanda ali e ele dá conta. Depois reclama, mas dá conta. Então, toda vez que a gente tem um perfil e a gente conhece o perfil, consegue identificar do outro, você já sabe como se relacionar diferente com essa pessoa. Porque eu já sei que o Márcio tem um perfil agradar.
Então eu já vou entendendo que ele vai querer muitas vezes, mas está me agradando. Então eu tenho que cuidar nas palavras que eu vou utilizar. A Miri tem, sei lá, um perfil mais apressado. Então o perfil mais apressado é trazer para ela a importância do tempo, de ela entender que há tempo, que é possível ela se organizar, que o tempo está disponível para nós, de estarmos aqui agora, em estado de presença, que há tempo, que há possibilidade. E aí não fazer o contrário de ir lá e apressar mais a pessoa. Sim. Ou de ir lá e pressionar mais o outro, ou de ir lá e entregar o relatório para a pessoa e dizer isso aqui não ficou bom, isso aqui tem que ser diferente. Cobrar mais ainda a pessoa que já tem um perfil que se autocobra naquele estilo. Naquele estilo. Então, esses estilos de trabalho trazem essa possibilidade de nós nos conhecermos como é o meu estilo de trabalho, do meu colega, que pode ser igual e pode ser diferente, e aí entra possibilidades de entender mais sobre esse relacionamento. E aí a fluidez, a leveza nos ambientes de trabalho, quando a gente conhece isso e entende isso mais na prática. Aqui é uma pinceladinha para deixar uma curiosidade, mas tem um trabalho mais aprofundado nisso, que aí traz conhecimento para nós. E a gente tem condições de lidar diferente com as situações que acontecem. Todos os perfis são necessários? Sim, todos os perfis eles estão presentes em nós. Em algum momento eu posso estar mais apressado, em algum momento eu quero ser mais perfeito, mas a gente tem um ou dois que predominam. Então eu tenho um teste que eu aplico aqui com a pessoa, ela faz todo um processo aqui de trabalho, né, de vivência disso no seu dia a dia, de entendimento, para ir identificar qual é o meu perfil mais evidente. Como eu comentei, o meu era o do agrade, agora ele já tá mais regulado, já tá mais sintonizado de uma forma ok. O ser perfeito lá que eu tinha um pouquinho, era o meu segundo maior também, já regulei ele. Então eu me dou conta de mim e consigo também trabalhar com pessoas que têm perfis diferentes. Daqui um pouco a Miriam é um pouco mais agitada, eu já sei que eu preciso falar rápido, agilizar, chegar e entregar. Gente, isso é objetivo. Dentro do trabalho, eu vivo como se não houvesse amanhã, não houvesse outra oportunidade. Então, isso, e é fato, às vezes quem tem esse perfil leva a gente a executar mais coisas, às vezes ao mesmo tempo. Mas entender o respeito do tempo, como tu trouxe, é a maneira mais tranquila de levar a vida, né? Exatamente, né? Então é possível, né, a gente ter uma relação diferente com o tempo. Então o estilo ser apressado como um exemplo aqui, né? Mas eu vivo parte Então eu já sei que se a Miri tem esse estilo, eu posso me comportar já de uma maneira. Miri, temos tempo. É possível a gente fazer. Não, mas eu tenho coisa lá pra... né? E a gente vai num estilo de trabalho já. Muitas vezes eu, daí no passado, querendo agradar a pessoa, fazendo pelo outro, então, né? A pessoa te dizer, não, tá tudo bem, Márcio, tu me dizer não. Isso. Porque o que o Márcio tá trazendo, a gente buscar se autoconhecer pra gente se relacionar melhor com as pessoas. Uma vez eu ouvi uma frase que é, as pessoas esquecerão o que você falou pra ela. Esquecerão algo, mas elas nunca esquecerão como você as fez se sentir. Isso mesmo. Então alguém que tem aquele perfil de quero agradar, por mais que a gente domine, né? Dome esse perfil apressado, né? Tente buscar. Mas quando vem alguém e te ajuda a acalmar, é tão... Fica ok. Ok. Então, o mais interessante, o que eu amo dentro desse trabalho que eu desenvolvo, é de poder levar um pouco dessa informação sutil aqui para vocês, mas aprofundado, porque aí o profissional, o líder, o empreendedor, ele se dá conta do seu estilo de trabalho. E quando alguém vem querer apressar ele, ou quando alguém vem falar um monte de coisa para a pessoa, pedir um monte de coisa, ou quando que ele tem que fazer algo, ele já consegue se dar conta que muitas vezes não precisa ser
daquele jeito, daquela maneira, que é ok eu me dar um tempo, que é ok eu pedir ajuda, né? Que é ok eu dizer não para as pessoas, que é ok eu entender que eu sou prioridade que o outro, que eu posso fazer uma coisa de cada vez, né? Porque senão me parece que vira um caos assim total, né? E aí vem os burnout, aí vem o esgotamento profissional e aí vem as consequências, né? Então, o que tu trouxe para nós aqui são essas maneiras de autoconhecimento e as pessoas que são assim intrínsecas, porque às vezes é difícil mudar, né? E funciona a vida daquela maneira para aquela pessoa, né? Sempre funcionou, sempre até funcionou. hoje. Isso. Eu nem Como é que sabia faz desses isso? estilos de trabalho, É né? o meu jeito de fazer. Isso, Tipo, eu e aí? sempre fiz assim e tá bom, né? Então, o primeiro convite que eu faço pro profissional e pra pessoa que busca olhar para esse estilo e se dar conta, é se dar a permissão de o que eu posso me permitir diante do meu estilo. Então, comentei com vocês que o meu estilo era mais o ser agradável, de agradar o outro. Uma primeira permissão que eu posso me dar, de me respeitar. Me dar uma permissão de dizer não, me dar uma permissão, muitas vezes, de dizer nesse instante eu não consigo te dar essa resposta, eu preciso de um tempo para pensar sobre isso. Então, não buscando sempre estar agradando o outro, e sim entendendo sobre mim. Quem já tem um estilo daqui um pouco mais perfeito, pode se dar uma permissão de errar. Posso me dar uma permissão de pedir ajuda. Posso me dar uma permissão de entender mais minha relação com o tempo. Então, o primeiro convite que eu faço é se dar esta permissão para este modelo de trabalho. Ser diferente. Me permito me relacionar diferente com o tempo. Me permito dizer não para o outro. Me permito não sorrir sempre. Eu sempre no passado, as pessoas iam me perguntavam, Márcio, tudo bem? Eu, tudo bem. E muitas vezes eu não estava bem. Então eu me permito muitas vezes dizer tudo bem. E não sorrir, porque não é autêntico o sorriso naquele momento. Eu não preciso agradar aquela pessoa sorrindo sempre. Então, quando eu me dou conta dos meus estilos de trabalho, dentro da empresa, como líder, como gestor, como colega, como vendedor, como empreendedor, seja qual for o seu papel, você consegue ter mais fluência sobre si e sobre o outro também. Ai, Márcia, eu passaria aqui o dia te ouvindo. E quem quiser acompanhar o Márcio, tem as redes sociais do Márcio. Márcio, qual que é a tua rede social? O Instagram é Márcio L. Rec. L de Luiz, que é o nome do meu pai, e Rec, R-E-C-H. Então eu sou de São Marcos, mas estou trabalhando em Caxias, em Farroupilha, estou na região, então fica o convite para você me acompanhar lá nas redes sociais. Se tiver interesse, vem conhecer mais. Tem o meu site também, que é o marciorec.com.br. E com o Márcio você tem acesso a esse assunto e vários outros, assim, é uma delícia escutar ele. E tu traz muito despertamentos para nós, né? Muito despertamentos, tem essa palavra? Despertamentos. Despertar, né? De um despertar, né? Poxa, Então, os estilos de trabalho, né? Onde é que já se viu? Mas o que um estilo de trabalho me faz, né? Para que eu preciso conhecer isso? Para que eu preciso entender mais disso? Ou quando aquele estilo foi necessário e agora ele não é mais tão necessário. Então... Quando a gente se dá conta, Miri, a gente conhece aprofundado cada estilo, eu entendo qual é o meu estilo, você se dá conta de como você agia e de como você está agindo. Olha. E aí eu posso, por escolha, por permissão, ajustar. Lembra que eu falei que eu regulei o volume do meu estilo? Ser perfeito? Eu já sei que eu gosto lá do ser agradável, né? Que é o meu. Mas eu posso regular ele, para ele não ser tão forte e eu não conseguir me posicionar com o outro. Ou buscar a perfeição e aí nunca entrego aquele projeto. Ou ter uma relação diferente com o tempo. Ou ser forte e tá lá e a demanda vem e eu aceito tudo e eu não peço ajuda, né? Ou tá lá me esforçando demais para algo sem entender o objetivo real daquilo, né?
Eu falo do ser esforçado, Miri, por exemplo, para as empresas onde o pessoal faz hora extra. Então, ele já tem uma carga horária de trabalho. Quando ele faz a hora extra, ele está se esforçando a fazer o extra. Então, para o empresário é bom, para a pessoa também. Mas ela precisa dosar isso. A empresa também. Porque senão, daqui um pouco, esse extra, né, esse esforço que faz a mais, tá virando algo aí sabotador, tá virando algo que doentio também. Então, pra gente se dar conta um pouco sobre isso. Então, gente, vejo vocês aí no nosso próximo café, né? Hoje foi risoto, Márcio prova risoto, vou deixar o prato, Márcio provar, uma delícia o nosso risoto hoje, nós estamos temperando aí com amor, né? E vejo vocês então no nosso próximo café risoto hoje com multiplicação de negócios. Beijo!